Bom, pessoal, agora chegamos no último tópico desse capítulo. A gente vai falar dos tipos de arrasto. Então, primeiramente a gente vai ver alguns tipos de classificação do arrasto. Então, a primeira delas, a gente já falou, está relacionada às forças, né? De onde que vem o arrasto. Então, a gente tem o arrasto de pressão e o arrasto de fricção. E, obviamente, o arrasto de pressão, ele é originado por forças que vieram da pressão, e o arrasto de fricção por forças que estão tangentes à superfície, da mesma maneira que aquele somatório de forças lá que é feito para achar a força no perfil. Uma outra classificação de arrasto pode ser feita por mecanismos físicos, tá? Então vai depender da viscosidade do ar, ou arrasto que foi causado por velocidade induzida por vórtice, o arrasto induzido, né? Ou arrasto de ondas de choque, né? Então a gente vai ter esses três tipos, sendo o arrasto viscoso, o arrasto induzido e o arrasto de choque. Uma outra maneira, né, seria classificar o arrasto entre as fontes, se ele vem de sustentação ou se ele não vem de sustentação, né? Então, o arrasto que é originado na sustentação, ele é chamado de arrasto induzido, tá? Dependente da sustentação, e o arrasto que não depende da sustentação é chamado de arrasto parasita. Então, para a gente conseguir enxergar todas essas maneiras diferentes de classificar o arrasto, eu montei esse diagrama aqui, baseado até num diagrama que o Adson apresentou para mim, o Adson Agrícola apresentou para mim lá no ITA. E esse diagrama é o seguinte: a gente tem aqui o arrasto total e novamente aqui o arrasto total e algumas maneiras de classificar esse arrasto, tá? Então, primeiramente, segundo, né, a parte física de onde que ele é originado, a gente pode ter arrasto de pressão ou arrasto de fricção, tá? Esse arrasto de fricção, ele juntamente com o arrasto de forma, ele vai dar o arrasto parasita, tá? Já aqui no arrasto de pressão, ele vai se ramificar para arrasto induzido ou arrasto de forma, tá? E uma outra classificação, né, como a gente já falou, fricção e forma formam o parasita, a gente vai ter arrasto induzido e arrasto parasita, que é uma das maneiras de classificação do arrasto também, né? Então a gente pode ter arrasto de pressão e arrasto de fricção, essa é uma maneira. A gente pode ter arrasto induzido e o arrasto parasita, essa é uma outra maneira, né, sendo parasita formado pelo arrasto de fricção e de forma, né? E aí, a partir daí, a gente vai ter algumas influências, né, que vão fazer com que o arrasto seja classificado conforme o mecanismo da geometria, né, o mecanismo físico ou a influência geométrica, né? Então, no caso aqui da influência geométrica, a gente tem, para o arrasto induzido, a distribuição sustentação. Essa distribuição sustentação, ela gera vórtices, tá, devido à sustentação, que vão fazer com que gere o arrasto de vórtice, tá, que está relacionado ao arrasto induzido. O mesmo arrasto induzido lá da asa, né, a parte causada pelo arqueamento, tá, da própria perfilagem, ela pode gerar um arrasto de onda, tá, devido à sustentação, tá, e isso vai vir aqui para o arrasto de onda, sendo o mecanismo o arrasto de onda devido à sustentação. Tá bom. Já com relação ao arrasto de forma, né, a influência geométrica dele seria a esbeltez, e essa esbeltez ou não desse corpo, ela vai gerar um arrasto de onda devido a volume, tá? Então a gente vai ter o arrasto de onda devido à sustentação e o arrasto de onda devido ao volume, gerando essa componente de arrasto aqui, que é o arrasto de onda. E por fim, aqui no arrasto de forma, a gente vai ter efeito de espessura, né, a influência geométrica, e o mecanismo físico desse efeito é deslocamento / separação da camada limite, tá? Isso vai vir para o bloco do arrasto viscoso, tá? O arrasto de fricção, né, que vai ter uma relação com a área molhada, é isso que vai influenciar a influência geométrica aí no arrasto de fricção da área molhada, e o mecanismo físico é o cisalhamento na camada limite, tá? Isso gera um arrasto, né, que é o arrasto de fricção, que vai ser classificado como arrasto viscoso. Então a gente viu aqui, o diagrama é um pouco confuso, um pouco complexo, mas ele é bem abrangente em termos de maneiras de classificar o arrasto, tá? Então, pressão e fricção, induzido e parasita, arrasto de vórtice, onda e viscoso. E assim, todas as classificações elas são coerentes entre si, né? Muitas vezes a gente vê umas classificações que acabam misturando um pouco. Essa é um pouquinho mais complexa, mas a gente tem uma
classificação completa, e aqui no diagrama vocês podem olhar com calma a influência geométrica e o mecanismo físico de cada um dos tipos de arrasto. Então vamos começar primeiro com o tipo de arrasto de fricção ou arrasto de pressão, né? Essa figurinha aqui, ela é muito instrutiva, né? Então a gente tem ali um corpo, né, uma lombada, né, ali onde está passando um escoamento, né? Escoamento fluindo aqui da esquerda para a direita. Então, tangencialmente à superfície, a gente vai ter uma força contrária aqui à direção do fluido, e essa é a força tangencial que gera o arrasto de fricção, tá? Agora, quando esse escoamento passa aqui nessa lombada aqui, né, ele também gera uma força, né, com essa curvatura aqui, ele gera uma aceleração, né, uma força de pressão que vai atuar perpendicular à superfície, tá bom? Essa força de pressão perpendicular à superfície, ela vai ter uma componente paralela ao escoamento e outra perpendicular, sustentação e arrasto. Então a gente vê que essa força de pressão, ela também vai gerar arrasto. Então nesse caso aqui dessa lombada aqui, essa força está gerando um arrasto para trás, e a gente vai chamar isso aqui de arrasto de forma, né? Então ele chama de arrasto de forma, mas é basicamente arrasto de forma ou arrasto de pressão, né? Então o arrasto de pressão atua perpendicularmente à superfície, sendo a componente resultante na direção do escoamento, né? A forma do corpo vai influenciar o campo de pressão e como a direção dessa força vai atuar, tá bom? Falando do arrasto de fricção, a gente já viu algumas vezes esse gráfico. Eu preferi colocar agora um gráfico lá do Fluid Dynamic Drag, que é o livro do Horner, que é excelente em termos de arrasto e metodologias para cálculo de arrasto, e o Fluid Dynamic Lift, que é o outro livro parceiro dele, também é muito bom. E nesse gráfico aqui a gente vê dados experimentais, tá, de diversos autores aqui, e ele fez esse compilado e colocou aqui o coeficiente de fricção e o número de Reynolds. E a gente vê aqui os experimentos, por exemplo, correndo aqui na linha da camada limite laminar, e aqui vários pontos transicionando para a camada limite turbulenta. Também é possível obter uma camada limite turbulenta forçada, né? Você coloca alguns artifícios de rugosidade artificial ali na superfície do corpo para forçar com que aquela camada limite fique turbulenta. E aí, com a rugosidade forçada, você consegue ter uma camada limite totalmente turbulenta, né? Então, o arrasto de fricção, ele vai depender muito da camada limite, e a camada limite também vai depender muito do Reynolds, né? Então, são os parâmetros que vão direcionar o arrasto de fricção. É o tipo de camada limite, laminar, turbulenta, e o número de Reynolds que está operando. Além disso, o arrasto de fricção ele também vai depender da rugosidade do corpo, do acabamento superficial, né? Então a gente vê um planador lá com uma superfície muito lisa, né? É porque ele está visando, além de manter uma camada limite laminar, ele está visando reduzir o arrasto de fricção também. Então tem esse gráfico também do lado do Horner, do Fluid Dynamic Drag, onde relaciona o acabamento superficial, o K por L, né? Sendo K é a altura da rugosidade ali. Então, maior o K ali é mais rugoso, né? E o K por L, a gente vê aqui o K aumentando e o CF vai aumentando, né? Então, experimentalmente, o que acontece é que à medida que essa rugosidade vai aumentando, você tem um aumento do arrasto de fricção também. Então, por esse motivo é importante tentar manter as aeronaves com um acabamento superficial bem bom, né? Bem liso, né? Agora vamos falar do arrasto de pressão. Então, o arrasto de pressão ele vai ter muita dependência com a forma do corpo e também com o número de Reynolds, tá? Então, corpos rombudos, tá? Corpos rombudos são corpos que apresentam, pegando nesse sentido aqui, uma grande largura e pouco comprimento, tá? Então, aqui é grande largura e pouco comprimento. O que acontece é que, ao contrário de um perfil, um corpo rombudo, ele é, digamos assim, gordinho, né? E o escoamento não consegue contornar ele. Ele acaba gerando um gradiente de pressão adverso tão forte na base dele que descola, e isso gera um arrasto de pressão muito grande, porque você tem uma forte pressão aqui na frente, onde o escoamento está estagnando aqui, contornando o corpo, e uma baixa pressão do lado de cá. Isso vai gerar uma força para lá, alta pressão, baixa pressão, força para lá,
Isso gera o arrasto de pressão, né? Então tem uma figura aqui do Horn, onde ele coloca para diversos tipos de corpos rombudos, né? Cilindro, um meio cilindro, um losango, um triângulo e por aí vai, o coeficiente, tá, de arrasto de cada um deles, tá? Então a gente vê aqui que a esfera tem 1,17, quando você coloca a meia esfera aqui não mudou praticamente nada, porque ela já tinha descolado ali. Quando você coloca esse corpo aqui oco, né, uma meia esfera oca, já foi para 1,20. E aí se você colocar, por exemplo, um triângulo, né, invertido com a base para frente, aí você vai ter um CD de 2, ao invés de 1,20. Então assim, o arrasto de pressão vai depender muito da forma e da maneira com que essa esteira de escoamento descolada aqui atrás do corpo vai se comportar, né? Essa figura aqui ela veio do Anderson, do Fundamentals of Aerodynamics. Então aqui o arrasto de uma placa plana, tá? Um arrasto de 2, a placa plana, muito similar aqui ao arrasto do triângulo invertido, tá? E isso para um Reynolds de 10 a quinta, um cilindro com Reynolds de 10 a quinta, um CD de 1,2, batendo aqui com o Horner, 1,17 no Horner. Agora o cilindro com o Reynolds de 10 a 7, 10 milhões, aí nesse caso esse cilindro já está com um CD de 0,6. Então veja aqui o efeito do Reynolds de 10 a quinta, né, para 100 mil, para 10 milhões, o arrasto ele caiu para metade, né, de 1,2 para 0,6. Aqui o arrasto de um perfil, bem comportado, pequena separação apenas lá no bordo de fuga, 0,12, tá? E aqui o arrasto de um fio, um corpo rombudo, cilindrinho, né? Bem pequenininho, com Reynolds bem baixo, de 10 a 4, o Reynolds mais baixo de todos aqui, 10 mil de Reynolds, CD de 1,2. Então veja bem que esse cilindrinho aqui, né? E esse perfil, eles, com as dimensões aqui, como esse cilindrinho tem 10 vezes menor, eles apresentam a mesma força de arrasto. Então, esse pequeno cilindro e esse perfil apresentam a mesma força de arrasto, sendo que esse perfil é dominado por força de arrasto e pressão, o cilindro é dominado pela força de arrasto e pressão e o perfil é dominado por força, nessa situação aqui, de arrasto e fricção. Então, tratando dessa diferença, né, na figura ali do Anderson, né, a gente vê que corpos esbeltos, a gente vai ter uma predominância do arrasto e fricção. Então a gente tem aqui a escala de arrasto total do corpo, tá? Então aquilo ali que eu havia comentado, que o cilindrinho tem o mesmo arrasto total do perfil, tá? Porém, eles têm componentes de arrasto diferentes, tá? Então o cinza é o arrasto e fricção e o branco é o arrasto e pressão. Então a gente vê, por exemplo, uma placa plana, ela tem pouquíssimo arrasto de fricção e muito arrasto de pressão. É praticamente só pressão e arrasto dela. O cilindro, né, a mesma história da placa plana. Um pouco mais de arrasto de fricção e muito arrasto de pressão, né, causado pelas forças de pressão aqui nessa parte descolada do escoamento na traseira aqui do corpo rombudo. A gente vê o perfil com mais arrasto de fricção do que arrasto de pressão. E o cilindrinho, né, que seria algo como um stay, um avião, um fio, né, com bastante arrasto de pressão e pouco arrasto de fricção. E é impressionante como um cilindrinho desse tamanho consegue ter o mesmo arrasto de um perfil bem maior, né? Então, até o pessoal, quem faz aerodesign aí, quem mexe com aerodesign, prestar atenção nos cabos, stays em avião dão bastante arrasto, tá? E por fim o cilindro aqui com um Reynolds mais alto, né, uma camada limite já turbulenta. A gente vê o descolamento aqui 10 a quinta aconteceu antes, com 10 a 7 o descolamento mais próximo ali do bordo de fuga ali do cilindro. Então escoamento mais turbulento e o arrasto cai bastante, mas ainda assim predominantemente arrasto de pressão, com arrasto de fricção um pouco mais alto, né? Porque a camada limite agora ela é uma camada limite turbulenta. Vamos falar agora do arrasto induzido. A gente vai falar um pouco desse tópico aqui, depois vai vir uma sessão sobre asas, tá? Mas o arrasto induzido ele é entendido pela diferença de pressão entre o extradorso da asa e o intradorso, né, onde a gente tem uma alta pressão e uma baixa pressão,
faz com que o ar na ponta das asas tenha uma tendência de curvar a ponta da asa. Então, como esse ar está vindo aqui, né, e ele também quer curvar, esse somatório dessa velocidade nessa direção mais a velocidade da curvatura gera esse vórtice que está muito bem representado nessa figura aqui. Então a gente vê o vórtice de ponta de asa, tá bom? Os dois vórtices de ponta de asa aqui sendo formados. E esses vórtices de ponta de asa são os causadores do arrasto induzido, tá? Essa figura é muito interessante, né? É um avião agrícola e passando aí numa tela de fumaça, e onde é possível a gente ver o vórtice de ponta de asa perfeitamente sendo originado ali na ponta de asa dele. Então esse vórtice ele não é somente teoria, né? Esse vórtice ele acontece na realidade. Aqui mais uma foto bonita de um avião que passou na nuvem e gerou os dois vórtices de ponta de asa ali, foram originados após a passagem dele. Esses vórtices de ponta de asa, eles acabam por induzir velocidade para baixo ao longo de toda a asa, tá? E uma velocidade para cima na parte que está fora da asa. Essa velocidade para baixo, ela vai reduzir o ângulo de ataque local na asa, tá? E esse efeito ele vai ser dependente aí da distância do vórtice, tá? Então, a gente vê que esse escoamento também acaba induzindo um tipo de escoamento ao longo da envergadura, tá? Então, o escoamento que passa por cima, né? Como esse vórtice está induzindo essa velocidade para lá, ele acaba seguindo essa trajetória aqui, indo da ponta para a raiz, né? E o escoamento do intradorso acaba fazendo o trajeto contrário, né? Indo da raiz para a ponta, e isso pode gerar alguns vórtices aqui no meio da asa, mas são vórtices com efeito bem menor do que o vórtice de ponta de asa, tá? O vórtice de ponta de asa realmente é ele que está mandando nessa condição aí. O que acontece é que aquela velocidade induzida em cada seção da asa, ela faz com que o ângulo de ataque daquela seção da asa seja diferente em relação ao escoamento não perturbado, tá? Então, o escoamento está vindo daqui, porém, como o vórtice induziu, no caso lá, uma velocidade para baixo, você vai ter aqui um alfa induzido desse tanto, reduzindo o ângulo de ataque dele, tá? Então, ele teve uma redução de ângulo de ataque. Então, o avião está voando naquele ângulo, você acha que aquela seção vai estar a, digamos, 5 graus, porém, devido ao vórtice, ela vai estar a 4 graus, tá? Então, essa redução do ângulo de ataque faz com que surja uma componente de arrasto induzido. Isso é feito a partir de uma decomposição de senos e cossenos, tá? Então, como o ângulo de ataque real ele é menor, ele foi reduzido de alfa induzido, a sustentação, na verdade, ela acaba sendo deslocada em relação, porque a sustentação ela vai estar perpendicular ao escoamento local e não ao escoamento não perturbado, né? E essa componente desse arrasto que surge para trás é o arrasto induzido, tá? Então a gente vai ter uma sustentação que vai ficar ligeiramente deslocada para trás, e esse deslocamento dessa sustentação vai acabar fazendo com que surja o arrasto induzido, tá? A gente vai tratar um pouco mais disso no capítulo sobre asas, tá? Bom, agora a gente vai dar uma leve explicada aqui sobre o arrasto de onda. Então, o arrasto de onda, ele é o arrasto que surge devido aos efeitos de compressibilidade, tá? É o arrasto transônico, tá? Então, esse arrasto, ele é originado para velocidades superiores a Mach 0.7, e mesmo antes da formação do choque, já pode ocorrer aumento de arrasto, tá? Então, a gente já vê o drag rise vai acontecendo, até que quando começa a ter onda de choque mais forte, ele acontece de uma maneira mais severa, tá? A onda de choque no momento da desaceleração do escoamento se encontra supersônico, gerando um forte gradiente adverso. Foi aquele gradiente que a gente já viu, aquele pico reduzindo. Aqui a gente vê mais uma figura aqui do Horner Fluid Dynamic Drag, um experimento em túnel de uma fuselagem, né, bem comprida aqui, com uma asa pequena, possivelmente inspirada em alguns caças, tá? Uma asa de 45 graus de enflechamento, e aqui foi testado o que é chamado de regra das áreas, tá? Então foi feita uma diferença aqui, deixou a fuselagem aqui mais fina, próxima da asa, tá? Para verificar o efeito no arrasto transônico, tá?
Então, o arrasto transônico ele é muito sensível à aceleração. Então, quando você remove um pouco de área da fuselagem na região que já tem um aumento de área devido à asa, isso faz com que o escoamento nessa região acelere um pouco menos. E com isso, as velocidades vão ficar um pouco mais baixas e caso esteja acontecendo choque, né, tá transônico, pode ser que o arrasto diminua bastante. Então, é isso que a gente vê nesse gráfico aqui. É o corpo original, sem esse recorte aqui na fuselagem. E o arrasto, ele vem de Mach 0.5, vem subindo, 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 até em Mach 0.90 e tantos, ele sobe, e aí ele sobe drasticamente até Mach 1, quando ele chega e estagna e passa até a cair depois de Mach 1, né? Agora, quando tem essa modificação na fuselagem, né? Ou seja, você alivia um pouco a aceleração do fluido aqui, tirando o volume da fuselagem ali, utilizando a regra de áreas, né, do Whitcomb, né? Aí nesse caso o drag rise ele é retardado um pouco, né? A gente vê que o corpo sozinho o drag rise dele é praticamente só depois de Mach 1, tá? Já com a asa esse drag rise acontece antes, o que quer dizer também que esse efeito dessa redução de área do corpo ele é mais expressivo, é o efeito desse corpo sobre a asa, tá? Não o efeito do corpo sobre o próprio corpo. A gente vai falar um pouco de fuselagem no capítulo de fuselagem, a gente vai abordar a questão da regra das áreas naquele capítulo. Bom, e por fim, para fechar a questão do arrasto de onda aqui, eu apresento o gráfico aqui do arrasto do 777-200, tá? Em função do número de Mach. Então a gente tem três curvas para diferentes valores de CL, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Esse valor de aumento de arrasto aqui, né, Mach, CD, CL, esse aumento de arrasto é o aumento do arrasto induzido, tá? Então o arrasto induzido está fortemente ligado à sustentação. Você aumenta a sustentação, aumenta o coeficiente de sustentação, você tem um aumento de arrasto aí da ordem de 160 counts para 240 counts de ponto 3 para ponto 5. Porém, agora a gente está interessado em ver o comportamento com o Mach. O que acontece é que o Mach vem aumentando, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, e aqui finalmente começa a ocorrer o que a gente chama de divergência, tá? A gente estabeleceria uma referência aqui, 20 counts, traçaria uma reta, o ponto que cortar 20 counts a gente vai chamar de MDD, ou Mach de Drag Divergence, o Mach da divergência de arrasto. O que a gente observa com esses CLs aqui é que dá para ver um pouco nessa figura, né? CLs mais altos, a divergência acontece um pouco antes de CLs mais baixos, tá? Então, CLs mais baixos, a divergência acontece a posteriori, né? Como a gente pode ver aqui logo depois, né? Então, é muito importante para as aeronaves transônicas a contribuição do arrasto de onda, tá? Todo o projeto da asa, desde o enflechamento até o projeto das espessuras, é feito para prover um arrasto de onda baixo, já que no cruzeiro, quando a aeronave está cruzando rápido, né, ela está voando a velocidades em torno de Mach 0.8, seria uma velocidade de uma aeronave típica de transporte. Algumas aeronaves vão até Mach 0.9, algumas aeronaves executivas, né, 0.9, 0.92. Nessa faixa, ela passa muito tempo voando nessa faixa, porque o cruzeiro é longo. Então você quer otimizar essa faixa para reduzir o consumo de combustível. E também você quer reduzir esse aumento de arrasto transônico para que você possa atingir uma maior velocidade de cruzeiro ou uma velocidade máxima, quando é esse o objetivo, né? Então com isso a gente termina aqui o capítulo 1 de fundamentos da aerodinâmica e agora a gente vai passar para o capítulo 2 sobre perfil.